capítulo 19. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 16 e depois do verso 40 ao 42. Assim registra o evangelista João. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: "Eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum." Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: "Eis o homem." Ao verem-no, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: "Crucificam, crucificam." Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum." Responderam-lhe os judeus: "Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus." Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado, ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Respondeu Jesus: "Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem." E a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: "Se soltas a este, não és amigo de César. E todo aquele que se faz rei é contra César." Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era a paráceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: "Eis aqui o vosso rei." Eles, porém, clamavam: "Fora, fora, crucificam." E disse-lhes Pilatos: "Hei de crucificar o vosso rei?" E responderam os principais sacerdotes: "Não temos rei, senão César." Então Pilatos o entregou para ser crucificado. E agora o verso 40, final do capítulo 19. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. E no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela leitura que fizemos da Tua Palavra. Agora move o nosso coração para o Senhor. Abre o meu coração e de meus irmãos, para que a palavra encontre lugar no nosso coração e na nossa vida. Pedimos perdão pelos pecados cometidos contra Ti. Afasta de nós as nossas transgressões, restaura os nossos caminhos, dá-nos a graça de ouvir a Tua voz. Abençoa a meditação do coração do Teu servo e fala a cada um de nós, eu te peço,
por amor de Jesus, a quem amamos, servimos e adoramos. Amém. Podem assentar, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Trago o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Independente de Utinga, a todos os meus irmãos do Presbitério do ABC, especialmente a Primeira Igreja de Mauá, o reverendo Adilson e seu conselho, que gentilmente nos hospedam nesta manhã para essa celebração da Páscoa. Agradeço também a honra que o Presbitério do ABC me deu de convidar-me para trazer a mensagem nesta manhã. O título desta breve meditação é A Páscoa é a Resposta. Essa semana, o Brasil mais uma vez foi impactado pela violência do ser humano em Blumenau, na creche Cantinho Bom Pastor. Um homem violento invadiu o parquinho onde as crianças brincavam e assassinou a golpe de machadinha 4 crianças, o Bernardo, a Larissa, o Enzo e o Bernardo, entre 5 e 7 anos de idade. Pense o que é para um pai e uma mãe deixar uma criança na creche de manhã e buscar o corpo. Não é natural que os pais enterrem seus filhos. Mas uma coisa é certa, a vida não é justa. E a perplexidade pode bater à nossa porta a qualquer momento. A Páscoa é a maior perplexidade que o mundo já conheceu. Porque é a história de um pai que envia o seu filho à morte. Não somente isso, é um pai que permite que o seu filho morra no lugar do pior tipo de gente que já pisou nesse mundo. Não só isso, é a história de um pai que, embora pudesse, não fez nada para livrar o seu filho da morte. Não só isso, um pai que extravasou toda a sua ira por causa dos nossos pecados sobre o seu filho até que ele morresse. Por isso, ninguém melhor do que Deus para nos ensinar como enfrentar a perplexidade, a violência e a separação das pessoas que nós amamos. A Páscoa são 3 dias. A sexta-feira, o dia da aflição. O sábado, o dia da confusão. E o domingo, o dia da exaltação. Todos nós vamos viver esses dias durante a nossa vida. Cedo ou tarde nós vamos acordar, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo. Agora a pergunta é o que Deus espera de nós quando chegarmos nesse dia, ou quando eles vierem à nossa vida. Em primeiro lugar, quero lhes falar sobre sexta-feira, o dia da aflição, hoje. A sexta-feira de Jesus foi o seu dia de dor, foi o dia de suplício para Jesus, o dia da sua cruz. Naquele dia, Jesus sofreu todas as dores, física, moral e emocional e espiritual. Fisicamente, ele, como nós já vimos hoje, ele foi açoitado, ele levou tapa na cara, forçaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele foi ferido
pelos pregos nos pés e nas mãos, ele teve o seu lado ferido por uma lança romana e foi levantado na cruz até sufocar. Emocionalmente, naquele dia, ele foi traído por Judas, ele foi acusado, ele foi condenado injustamente, ele foi despido de suas roupas, ele carregou a cruz seminu nas ruas de Jerusalém, ouviu todo tipo de impropério, viu as suas roupas serem sorteadas lá no monte da crucificação. Mas Jesus experimentou a dor espiritual porque num só dia, num só momento, ele carregou a culpa de todos os nossos pecados. A mentira, a imoralidade, o crime hediondo, o genocídio, tudo foi jogado sobre ele numa única hora. Por isso, o profeta diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas se não bastasse o suplício, ele, naquele dia, naquela sexta-feira, ele foi separado da pessoa que ele mais amava. Porque ele dizia, Deus meu, por que me desamparaste? E não é sem razão que a Bíblia o descreve como homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, grande fonte de consolo é saber que Jesus conhece o sofrimento. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ele sabe. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E é Jesus quem nos ensina a viver a sexta-feira. E a primeira coisa que ele nos ensina é, quando a sexta-feira chegar na sua vida e na minha vida, a primeira coisa é buscar a companhia dos amigos. A perplexidade na nossa vida é inevitável, mas a solidão é opcional. Jesus sabia que ele estava para enfrentar naquele dia a fúria dos judeus, o desprezo da multidão, a violência dos soldados romanos, a ira do Pai. Ele sabia. E o que ele fez? Ele tirou férias? Não, ele buscou amigos para que estivessem com ele. Naquele dia, Jesus não precisava de um sermão, não precisava de conselho, ele apenas queria a companhia. Ele queria o presente da presença. Então ele convidou os seus melhores amigos para orar com ele. Em Mateus capítulo 26, o evangelista diz, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Isso é notável, porque Jesus, o Filho de Deus, no momento da sua dor, procurou a companhia de seus amigos, ao contrário do que muita gente faz. Quando a sexta-feira chega, se isola de tudo e de todos. E quando nós sentimos uma dor física, um remorso, um fracasso numa tarefa, e saímos do mundo, cortamos todos os contatos e nos afastamos de todos. Irmãos, Deus não espera que suprimamos a nossa dor, Ele espera que levemos a Ele a nossa dor. Então Ele manda que façamos isso, por isso Paulo, na carta aos Gálatas, diz, levai as cargas uns dos outros, mas só haverá cargas repartidas se elas forem compartilhadas. Há algum tempo atrás eu encontrei uma poesia de William Crockett, que é um aluno autista, e ele escreveu um poema sobre o seu grupo, e eu acho que ele se adapta plenamente à igreja. Ele diz assim, se esse não é o lugar onde eu posso chorar, sem me envergonhar, onde é que eu vou chorar? Se esse não é o lugar onde eu posso ser aceito do jeito que eu sou, onde é que eu serei aceito? Se esse não é o lugar onde eu posso errar
e não ser rejeitado o resto da vida, onde é que eu posso errar? E se esse não é o lugar onde eu posso confiar os meus segredos sem vê-los jogados ao vento, onde é que eu vou me expor? Se esse não é o lugar onde eu posso encontrar esperança na aflição, onde é que eu vou pedir ajuda? Jesus, na sua perfeita humanidade, nos ensina que o caminho da aflição passa pela companhia dos amigos. Mas os amigos têm limitações, claro. Por isso, a atitude mais importante é tomar no dia da aflição o caminho para a presença do Pai. E Jesus fez isso. Ele levou os seus amigos para orar com ele. E na sua oração, em Marcos capítulo 14, ele disse: Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Irmãos, eu aprendi nessa oração de Jesus 3 princípios importantes. Jesus nos ensina, em primeiro lugar, a reconhecer a soberania, a reconhecer o poder, reconhecer o domínio do Pai. Ele diz: Pai, eu sei que tu podes todas as coisas. Isso envolve, meus irmãos, isso resolve tudo na vida de um aflito. Jó, no capítulo 42 do seu livro, diz: eu bem sei que tudo podes, tudo podes. Aquele grande teólogo reformado, Archibald Hodge, ele afirma que toda maldade humana está sob rigoroso domínio de Deus. Só é feito o mal que ele permite e que coopera com o seu plano eterno. Mas suas palavras no capítulo 14, ele diz: Deus nem causa nem aprova o pecado, tão somente permite, dirige-o, restringe-o, limita e o governa. Então, somente a maldade que tem um propósito no plano eterno de Deus pode ser feita. E quando nós chegamos a esse reconhecimento de que Deus pode todas as coisas, Deus domina, Deus controla, Deus governa todas as coisas, estamos prontos para a perplexidade. A segunda coisa que Jesus fez na oração, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus desabafou no Getsemane. Jesus nos ensina aqui a dizer ao Pai o que nós estamos sentindo. E olha, irmãos, Deus aguenta isso. Deus aguenta. Ele nunca fica horrorizado com nossos desabafos. Aquele grande escritor, Dr. Elben Len César, ele diz sobre desabafo. Desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor, retirando de dentro e colocando para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida, revolta e coisa assim. Isso é desabafo. E quando nós vamos para a Escritura, nós estamos cheios dos desabafos dos heróis da fé. Moisés, por exemplo. Moisés, em Êxodo capítulo 32, ele diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me do livro que escreveste. Fala sério. É muita intimidade, me tira do livro. Mas Deus não fez de rogado, não. Ele falou: eu tiro o que eu ponho quem eu quero e tiro quem eu quero. Foi simples assim. Josué, quando encontrou-se com o Senhor, disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Elias, o grande, no momento de depressão, ele disse: basta, toma agora, Senhor, a minha vida, porque eu não sou melhor do que a dos meus pais. Jesus disse: passa de mim esse cálice. Deus aguenta tudo. Pode ficar tranquilo, pode desabafar. A terceira coisa que eu aprendo é a submissão na oração de Jesus. Eu quero a tua vontade na minha vida, não a minha vontade. E essa é a parte mais difícil da oração de Jesus, porque muitos
de nós até reconhecem o Senhor de Jesus, falam abertamente o que estão sentindo, mas não vão até o fim e dizem: seja feita a tua vontade e não a minha. Mas só quando chegamos nesse ponto é que experimentamos a paz que Jesus experimentou para ir até o fim e derramar a sua alma na fonte. Quando nos entregamos à vontade perfeita de Deus, estamos prontos para a sexta-feira. Mas depois da sexta vem o sábado. E o sábado é o dia da confusão. A dúvida, a incerteza tomam o coração dos discípulos no sábado. Porque o sábado é o dia seguinte à crucificação. E possivelmente o pensamento que dominava a mente dos discípulos de Jesus é: como é que Deus deixou isso acontecer? Ora, irmãos, é que Jesus via a cruz como seu destino. Olha, o Império Romano podia mandar fazer uma cruz, mas ele não podia forçar Jesus a carregá-la. Os romanos podiam fazer pregos de ferro, mas eles não podiam forçar Jesus a abrir suas mãos para que elas fossem perfuradas. O Império Romano poderia colocar Jesus entre dois ladrões, mas não poderia forçá-lo a perdoar um deles. Como é que é possível prender Jesus na cruz? Justamente aquele que repreendia a força do vento e a tempestade no mar? Aquele que repreendia a violência dos demônios, que transformava a água em vinho, que curava toda sorte de enfermidades, que deu vista aos cegos, voz aos mudos, que fazia os aleijados andarem e que ressuscitava mortos. Como isso acontece? Irmãos, não foram os cravos nas mãos e nos pés que prenderam Jesus na cruz, foi o seu amor. O amor ao Pai, ao plano da redenção que Ele concebeu antes da fundação do mundo, o amor àqueles que Ele escolheu na sua infinita graça, isso prendeu ali. E Jesus morreu, irmãos, porque Ele quis morrer. Um tempo atrás, o Discovery Channel apresentou um documentário cujo título era "Quem foi o responsável pela morte de Jesus?". E aí, historicamente, eles gastaram 1 hora falando sobre cada personagem, os sacerdotes, Pilatos, o povo, e no final, depois de tudo, de 1 hora e tanto, ele dizia assim: o maior responsável pela morte de Jesus foi ele mesmo. E está certo, pelo menos nisso eles acertaram, porque Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Mas isso ainda não era claro para os discípulos naquele dia. Talvez eles estivessem pensando: e agora? O que nós vamos fazer? Eles vão vir em cima de nós, quem vai ser o próximo a ir ao Calvário? O sábado, irmãos, aquele dia, é um tipo de limbo, é o dia seguinte da aflição, você não sabe para onde ir, você não sabe o que vem a seguir, você não sabe o que faz. É um dia de expectativas frustradas, de planos falidos, de sonhos perdidos. E é nesse dia que milhares de pais de família vivem hoje, depois de terem perdido seu emprego por causa da recessão econômica. Quem vai me contratar? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar o aluguel, a escola das crianças, a prestação do carro? É nesse dia que vivem muitos casais que estão rompidos, separados. E agora o que eu vou fazer? Vamos tentar mais uma vez? Será que eu vou achar outra pessoa? É nesse dia que alguns crentes estão vivendo nas suas vidas espirituais. O sábado é o dia depois da perda de um filho, de um cônjuge, de pais que se foram. Algumas igrejas vivem no sábado. Durante a pandemia,
alguns irmãos morreram, e outros que sobreviveram nunca voltaram. E as igrejas lutam para sobreviver. Às vezes oramos por determinadas causas, mas parece que quando a gente ora, acontece justamente o contrário. Aí a gente se distancia, parece que, não, Deus não está me ouvindo. De vez em quando eu ouço essa conversa na igreja, né? Nunca pergunte a Deus por quê. Pergunte sempre para quê. Parece bíblico, né? Mas não é não. Sabe que eu procurei na Bíblia e eu descobri que eu não encontrei uma única pessoa na Bíblia que perguntasse a Deus assim, para quê? Agora, por quê? Está assim, ó. Jó, por exemplo, no capítulo 3, ele diz assim, por que eu não morri na madre? No capítulo 3 ele diz, por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? O salmista, no Salmo 10, ele diz, por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? No 44 ele diz, por que dormes, Senhor? Olha isso. Isaías, no capítulo 63, ele diz, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? E por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Mas, irmãos, o mais contundente, o mais incompreensível e o mais enigmático e majestoso porquê da Escritura é aquele, Deus meu, por que me desamparaste? Então Deus aguenta, irmãos. Pode perguntar. Pode perguntar. Ele aguenta por quê? Ele aguenta até quando? Sabe por quê? Porque quando nós passamos pela perplexidade, não é do amor, não é da fidelidade de Deus, não é da soberania de Deus que nós estamos incertos. Nós temos dúvidas sobre a sabedoria do caminho de Deus, do jeito que Deus está fazendo as coisas. Essa é a nossa dúvida. O que Deus espera de nós é que confiemos nas suas promessas. Mesmo não entendendo o caminho, confiemos nas suas promessas. Jesus disse aos seus discípulos, assim vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Essa era a promessa para o sábado. Outra vez me vereis. No dia da angústia, quando você não vê nada, não sabe de nada, não entende nada, agarre-se às promessas de Deus. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. É desse consolo que o profeta Isaías diz no capítulo 61, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. No sábado, no dia da confusão, agarre-se às promessas de Deus. Mas o domingo vai chegar. E o domingo é o dia da exaltação. Em João capítulo 11, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Como atravessar os dias de aflição, os dias de confusão? A resposta
Não é a religião, a resposta não é um credo, a resposta não é a filosofia, a resposta é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. A morte é o mais notável adversário de Deus. Porque ao mesmo tempo em que ela cumpre a vontade de Deus como criatura, ela destrói o mundo de Deus. A morte não pensa, não faz perguntas, não sente remorso, não tem senso de justiça. Ela não se desvia de assassinos nem de crianças inocentes. Quando ela chega, separa, isola, destrói sonhos e planos. Diante dela, os mais inteligentes, ricos e poderosos se sentem derrotados. Henrique VIII terminou a sua vida dizendo: foi-se tudo, império, corpo e alma. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, no tempo da guerra, disse: que grande tolo eu fui. Jean-Paul Sartre, filósofo francês do existencialismo, ele disse: no último dia eu falhei. Karl Marx termina sua vida dizendo: saiam daqui, últimas palavras são para tolos que nunca disseram nada. A morte, essa criatura tão poderosamente criada, teria que ser enfrentada por alguém que não tivesse um único pecado, que tivesse cumprido toda a lei e que pudesse sofrer o seu golpe e ainda recuperar-se dele. Por isso Paulo afirma, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados, e mais os que dormiram em Cristo pereceram, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos. Fato. Em direito, existe uma máxima que diz assim: quem pode o mais, pode o menos. E se o poder de Deus levantou a Cristo dentre os mortos, ele pode levantar qualquer coisa. Deus pode vencer qualquer morte. A morte da esperança, a morte da fé, a morte da pureza, a morte da liberdade, a morte dos relacionamentos, a morte dos sonhos. Pense, irmãos, o que faz uma viúva ter forças para seguir em frente quando ela está diante da sepultura do seu marido? O que é que sustenta um casal que acabou de perder o seu primeiro filho recém-nascido? Que consolo tem uma família quando recebe a notícia de que a sua filha foi encontrada morta? Ou que o pai morreu num acidente de avião, ou que o filho morreu de uma overdose de cocaína. Qual é a resposta? A Páscoa é a resposta. O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, do capítulo 15, na primeira carta ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Aquele grande escritor inglês John Owen escreveu um livro cujo título era A Morte da Morte na Morte de Cristo. Agora eu vou pedir que você feche os seus olhos e tente imaginar essa cena. É o terceiro dia. Cristo invade a fortaleza da escuridão. Ali a morte está cercada de incontáveis demônios, embriagada com a sua última conquista, a morte de Jesus. E subitamente, o
Cristo ressuscitado e glorioso vocifera: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E ao ouvir a voz do Cordeiro desnorteada, a morte exclama: não é possível, eu te venci. Estavas ali na cruz com aqueles 2 ladrões, eu mesma colhi o teu último fôlego. Como ousas voltar e desafiar a minha sentença? Mas Cristo põe abaixo as portas do inferno e entra no castelo da morte com o cetro de ferro em suas mãos. E enquanto ele caminha, seus passos fazem tremer os alicerces da toda a fortaleza. São os pés que reluzem como bronze polido. E com o brilho incandescente dos seus olhos, ele vai iluminando as galerias. Demônios correm para tentar impedir o seu caminho, mas Cristo os destrói com o sopro da sua palavra, a espada afiada de 2 gumes. E o som ensurdecedor da sua voz vai despedaçando os ferrolhos das celas, onde os homens clamam pela vinda do gladiador da esperança. E em seguida o mar entrega os mortos que nele estavam. A morte e o além correm para entregar os mortos que mantinham prisioneiros. E, finalmente, com a sua absoluta e definitiva e onipotente autoridade, Cristo acorrenta a morte e o inferno e os lança no mais profundo abismo, o lago do fogo, a segunda morte, a morte da morte. E, nesse momento, ouve-se um canto de vitória que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é a resposta para o dia da calamidade, para o dia da dúvida, para a firmeza da nossa esperança. Eu concluo essa meditação com uma história vinda do século XVII. Francisco Xavier foi um missionário jesuíta que levou o cristianismo ao Japão no século XVI. E, 100 anos depois, o Japão contava com, segundo os historiadores, cerca de 500 mil cristãos japoneses. Mas havia uma ilha, a ilha de Amakusa, onde a população, basicamente constituída de camponeses, de artesãos e comerciantes, se revoltou por causa do aumento do imposto que o imperador impôs sobre aquele povo. E foi então que o imperador Tokugawa Iemitsu suprimiu aquele protesto da forma mais violenta possível, ordenando a morte de todos os rebeldes. A maioria deles era cristã. Há estimativa de que mais de 11 mil cristãos foram assassinados pelo exército imperial. Curiosamente, eles foram enterrados todos numa única cova. Mas com um detalhe interessante. Na cova, somente as cabeças dos cristãos foram enterradas. E por quê? Os japoneses haviam ouvido que os missionários cristãos pregavam a ressurreição do corpo no dia de Cristo.
Então eles pensavam que separando a cabeça do corpo, eles impediriam que eles ressuscitassem. É que eles não sabiam que lá na eternidade, alguém pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. A Páscoa é a resposta. Que Deus nos abençoe.